E eu anotava aqui, enquanto você estava falando, sobre o empreendimento semiautomático, que é algo até que eu discuti com o Vinícius Gris, que é meu colega pela manhã aqui no 98 Esportes, outro programa que a gente tem na casa. E aí você falava sobre ser caro. E aí é justamente... São duas perguntinhas em cima dessa sua resposta, da última resposta. Primeiro, caro quanto? Você imagina que... Porque caro para a CBF é tão relativo, né? Uma entidade que lucra tanto e que acho que investe até pouco pelo tanto que lucra. Caro quanto? E sobre a melhora da arbitragem, é aí o lado humano. O que você, pela experiência que tem, acha que tem que ser feita com essa parte humana para a melhoria da arbitragem? Boa noite. Boa noite, prazer falar com você. E assim, eu acho que, começando pela essa questão do caro quanto, eu até pesquisei muito essa semana, eu não achei valores definidos em relação a quanto custa esse semiautomático, mas hoje mesmo eu estava vendo que a CBF colocou que tem em caixa 1 bilhão. Para quem tem em caixa 1 bilhão, exato, pode ter certeza que esse sistema semiautomático não é caro. Então, esse é um fator. Você tem uma questão também que é interessante a gente falar. Quando você pega o regulamento da Libertadores, por exemplo, e está lá todo descrito no regulamento que está disponível no site da Conmebol, você vê que ela investe em inovar em câmeras conforme a fase. Então, vamos dizer assim, eu não vou lembrar os números exatos agora, mas assim, na primeira fase da Libertadores tem que ter 8 câmeras, tá? Na segunda fase você já tem que ter 16. Na final você tem que ter mais de 40 câmeras. Tudo isso também faz diferença para a análise e na tecnologia do VAR, porque você calibra essas câmeras e com maior quantidade de câmeras fica muito mais fácil para você ter uma eficiência maior da ferramenta. Eu procurei os valores eu não achei, até perguntei para algumas pessoas também que não souberam me passar, mas eu não acho que é uma ferramenta clara para quem tem 1 bilhão em caixa. Ao mesmo tempo, quando você me fala dessa melhoria da arbitragem, pergunta sobre isso, eu acho que nós temos vários pontos aí. Quando você acompanha uma escola de árbitro hoje, você vê uma escola de árbitro que hoje lucra, porque o curso é caro. É uma escola que elitiza a arbitragem hoje, não é todo mundo que consegue fazer e pagar um curso para ser árbitro de futebol em uma federação, e depois, né, CBF, quem sabe FIFA. Você tem um curso de 2 anos, mais ou menos, que os árbitros saem do curso sem saber nada. E isso não é de hoje. Eu lembro muitas vezes de fazer jogos com quem tinha acabado de sair do curso e falar assim, Renata, tira uma dúvida para mim. Então você tem uma má formação dos árbitros, você tem falta de critério em relação aos instrutores, porque você vê instrutores que pensam diferente. Eu acho que as regras hoje, a gente que acompanha futebol há muito tempo, eu não posso chamar de evolução da regra, porque parece que cada vez que eles mudam a regra, eles entendem menos de futebol. Eu brinco que quem faz a regra hoje parece que não gosta de futebol, não assiste futebol e não entende de futebol, porque são regras assim que não condiz com o jogo, com a realidade do jogo, com a realidade do futebol. Quando mudou a regra da mão, por exemplo, todo mundo ficou perdido, e está perdido até hoje. A regra fala em movimento antinatural. O que é um movimento antinatural? Se nós 5 aqui formos apostar uma corrida, vocês vão perceber que cada um tem uma biomecânica para correr. Um vai abrir mais um braço, o outro vai abrir menos, o outro vai abrir mais a passada, o outro vai abrir menos. Por quê? Porque biomecânica é algo individual. Sabe? Então, o que é um movimento natural? O que é um movimento antinatural de braço? Sabe? O que o futebol aceita, o que o futebol não aceita? Antes era muito mais claro, você sabia que era falta quando o jogador ele realmente levava, né? Não vou falar de intencional, mas antes se falava intencional, mas ele levava o braço em direção à bola, é isso. Hoje não, hoje os jogadores não sabem, os árbitros não sabem, ninguém mais sabe.
Então a gente vê mudanças nas regras que não beneficiam o futebol, que não ajudam o espetáculo, que você tem dificuldade de entendimento, que todos reclamam. Se você conversar com o jogador está perdido, o árbitro está perdido. E aí entra, eu acho que é todo um processo que eu estou falando. Você entra numa escola que não ensina direito, você entra numa elitização de arbitragem que nem todos que realmente gostam e pensam no futebol e conhecem o futebol têm acesso. Você vê, na verdade, sendo sincera, muitos entrando para a arbitragem e falando assim, nossa, eu vou para uma Copa do Mundo. Pouquíssimos chegam lá. Você tem problema de gestão, que é isso que eu estou falando, de quem faz a regra. Muitas vezes você pega ali quem comanda a arbitragem, ex-árbitros. Não é porque você foi um árbitro top, que você apitou abertura e final de Copa do Mundo, que você apitou grandes clássicos, que você vai ser bom gestor. Na verdade, eu falo que o meu melhor gestor na arbitragem foi o Coronel Marinho, que nunca foi árbitro, mas que comandava pelotão e sabia gerir pessoas. Então você tem esse ponto também. Não é porque foi um ótimo árbitro que vai ser um ótimo gestor. Você nem sempre tem um líder ali como gestor. Você vê, a gente escuta, né? Os árbitros vêm conversar com a gente. A insatisfação dos árbitros com quem está gerindo a arbitragem. E isso reflete em tudo. Isso reflete no produto final que a gente vê no campo de jogo. Não tem jeito. Então, assim, são vários pontos. Na verdade, citei só alguns. Só para citar mais um, para passar a palavra para vocês, mas a Premier League tem um livro que eu estou lendo que chama A Liga, que é a mudança do campeonato inglês para Premier League. E a mudança é gigantesca para eles mudarem a qualidade do produto, para vender o produto. E isso também passou pela arbitragem. Você criar uma empresa que faz a gestão de arbitragem. Nos Estados Unidos também é uma empresa. Para mim, outro ponto é você desvincular de federações, de CBF, você ter uma empresa ali à parte para gerir a arbitragem. Então, assim, acho que pontos não faltam para a melhoria da arbitragem hoje, que é um problema, sim, no Brasil, e para mim não é só no Brasil, em grande parte do mundo.